Oi, boa tarde, obrigada a vocês pelo convite. É sempre uma honra e um prazer vir aqui na Unesp de Rio Claro, que eu tenho uma conexão muito forte, conheço várias pessoas, mas estou sempre aqui querendo dar palestra para os alunos, dar aula para os alunos, porque eu acho que é importante e não perder essa conexão com o Brasil. Quando me pediram o nome da palestra, eu dei esse nome aí, Efeitos das Mudanças Climáticas em Mamíferos Tropicais. Aí eu já incluí grandes aí, porque é mais sobre médios e grandes, mas na verdade é mais uma compilação do que eu venho fazendo. Vou falar disso um pouco também, mas tem outras coisas relacionadas com a minha pesquisa e com os mamíferos aqui do Brasil, com os quais eu tenho trabalhado. Então, para começar, eu não sei, me falaram que vão ter pessoas, alunos e professores e outras pessoas, então eu vou vou dar uma contextualizada um pouco mais teórica, mais conceitual, mais de informações que já existem sobre os mamíferos, para depois entrar no que eu faço mesmo. Imagino que vários de vocês já saibam, né, dessa importância ecológica dos grandes mamíferos terrestres, que são com os quais eu trabalho. Eu coloquei 3 trabalhos aqui, que eu acho que são fundamentais. Um deles, obviamente, é da casa aqui, que eu acho que é importante a gente lembrar, né, que tem gente fazendo um trabalho muito, muito importante sobre a importância ecológica dos grandes mamíferos terrestres. Então, esse é um trabalho na América do Norte, com lobos e com veado vermelho e com o efeito deles nas plantas. Tem trabalhos, obviamente, nas ecossistemas africanos, que são onde a gente tem os maiores mamíferos terrestres. E esse aqui é um trabalho feito aqui na nossa Mata Atlântica, né, que mostra como queixadas e antas têm uma importância tanto na diversidade beta, como na diversidade alta, e como na abundância de plântulas e na dinâmica de regeneração da floresta. Eles têm uma importância muito grande, né, na ecologia de dinâmica das florestas e dos ecossistemas em geral, mas têm sofrido grande risco de extinção. Tem inúmeros trabalhos aqui, como vocês podem ver, eu peguei só alguns exemplos recentes de trabalhos publicados sobre risco de extinção de grandes mamíferos. O meu preferido é esse também clássico, né, que para quem não conhece, por favor, leiam esse paper, que mostra que ao longo do tempo aqui, né, desde o Pleistoceno, tem uma extinção de mamíferos que é mais direcionada aos mamíferos maiores, como vocês podem ver aqui, na extinção no Pleistoceno, no Antropoceno, num tempo um pouco mais recente, mas já extintos, os que estão ameaçados e os que não estão ameaçados, como tem uma variação no tamanho corporal significativa em termos do risco de extinção, mostrando aí que importância ecológica e maior risco de extinção. Por que ocorre isso, né? Vocês podem ver que tem a ver, não é a questão do tamanho do corpo, tem a ver com a questão deles terem algumas características de vida, né, como o tamanho da prole, densidade populacional, taxa metabólica, área de vida, que são correlacionadas com o tamanho corporal. Então, não é o tamanho corporal em si que é a questão, mas são essas questões de história de vida que correlacionam com o tamanho corporal e colocam os mamíferos maiores em mais risco de serem extintos, isso como uma questão mais biológica, mais interna deles, né? E basicamente, os dois efeitos com os quais eu trabalho mais. Na verdade, esse é o que eu trabalho mais, e mais recentemente eu comecei a prestar mais atenção na questão das mudanças climáticas. O primeiro dele é o efeito da mudança da paisagem, que a conversão de paisagens é a ameaça número 1, né, para a biodiversidade terrestre em geral. Então, tem uma referência aqui, mas tem 1 milhão de referências que vocês podem utilizar
que comprovam isso. E para os mamíferos grandes terrestres, em geral, um dos efeitos principais da mudança, da conversão da paisagem, é a questão de que isso afeta o movimento dos mamíferos. Então, esse é um risco externo que a gente pode ver, que mostra que existe uma correlação entre o tamanho do efeito humano aqui, que tem a ver com a paisagem, e o quanto ele afeta o movimento médio de mamíferos grandes ao redor do mundo. Então, tem 1 milhão de pessoas aqui que participaram dessa análise, desse paper, e que mostra que tem um efeito grande nos mamíferos grandes em termos do movimento deles. E as mudanças climáticas? Então, vamos para o tema, né, que é o tema dessa palestra, de fato. Em relação a mudanças climáticas, tem alguns efeitos que se pode ter em termos de aumento de temperatura, diminuição de água nas populações de mamíferos grandes terrestres. Uma delas tem a ver com perda de habitat. Então, não é uma questão fisiológica necessariamente, mas é uma questão de que nas latitudes mais altas, ou nas ilhas, ou nos topos de montanha, você simplesmente está reduzindo esses ambientes, né, por conta de perda de gelo, de cobertura vegetal, do aumento do nível do mar, ou simplesmente mudança no tipo de vegetação relacionado com o microclima. E essa perda de habitat para as espécies que vivem nesses locais simplesmente não possibilitam elas migrarem para outros lugares, porque você simplesmente está reduzindo e isolando eles cada vez mais. Mas o interessante das mudanças climáticas, que, mais uma vez, talvez para alguns de vocês isso seja óbvio, mas vamos reestressar aqui, é que existe também uma questão fisiológica, que é o estresse em relação ao calor e o estresse em relação à falta d'água, que podem simplesmente, nos seus extremos, causarem uma mortalidade em massa, mas, às vezes, mesmo quando forem níveis subletais, eles podem também ter impactos fisiológicos e comportamentais que, eventualmente, podem ter impactos demográficos que aí vão afetar as populações e, possivelmente, causar extinção. Tá, como seriam as adaptações, as possíveis adaptações dos grandes mamíferos terrestres a esses tipos de efeitos das mudanças climáticas? Em relação à perda de habitat, seria o que a gente mais ouve falar, né, eu acho, em termos de exemplos de estudos relacionados com mudanças climáticas e espécies, é esse deslocamento geográfico. Então, a espécie ou diminui, ou expande, ou desloca a distribuição geográfica dela. No caso dos mamíferos grandes, existe um problema aí, que eles já estão com uma redução de distribuição geográfica extrema, né? Então, por exemplo, esse exemplo aqui da África, a gente vê que esse aqui era a distribuição original do elefante, e agora eles só sobraram nesses pedacinhos vermelhos. Mesma coisa para o hipopótamo, o rinoceronte. E aqui também um exemplo da casa, né? Da queixada, da qual eu vou falar um bocado ainda, que também está só esse verdinho aqui, são as áreas, isso aqui seria tudo onde a queixada ocorreria, menos a caatinga e o pampa, e atualmente a gente tem uma redução grande no Brasil da distribuição de queixada. Então, se além disso, que é por conta da paisagem, a gente ainda tiver que as queixadas têm que se deslocar por conta de mudança climática, esse efeito sinergístico seria um certo problema. Então, essa adaptação para os mamíferos grandes não funciona muito. Em relação às questões fisiológicas. As questões fisiológicas, as adaptações que se sabe, em geral, para mamíferos grandes terrestres, são o que a gente conhece como heterotermia ou hipertermia. Então, o que se diz que, na verdade, os mamíferos conseguem ter uma diferença interna de temperatura do corpo maior do que a homotermia diria, mas esse paper aqui diz que isso não é muito verdade. Esse aqui é o exemplo de algumas espécies da África, que mostra que, na verdade, elas têm uma
uma diferença de temperatura do corpo que não varia muito, mesmo para os maiores. Então, essa heterotermia não é muito aceita mais, atualmente. E tem a questão da evapotranspiração, que é simplesmente a gente perder água, né, para regular a temperatura interna. Então, pode ser tanto cutânea, como suor, ou usar poças, usar lama para se resfriar. Mas isso gera uma questão deles terem maior dependência de água. Então, tem aí o trade-off, né, o custo de você resfriar o corpo, mas você precisar de mais água. E, além dessas adaptações fisiológicas que eu acabei de mostrar, existe também a possibilidade de adaptações comportamentais. E é essa aqui que eu quero frisar mais, porque é dessa que eu vou falar quando eu falar dos estudos que a gente fez no meu grupo em relação a adaptações comportamentais às mudanças climáticas. E, em relação a adaptações comportamentais, em geral, o que se espera e que se tem visto é que existe uma procura por locais mais sombreados, que vão ser mais frescos, né? Ou mudança da atividade para períodos mais frescos. Normalmente, a gente pensa na questão noturna. Então, aqui é um exemplo de um mamífero que vive no deserto, né? Na Arabian Oryx, aqui, e como a temperatura do corpo muda quando eles estão utilizando lugares mais sombreados, mas vocês podem ver que tem uma variação grande, de fato, da temperatura do corpo do Oryx quando eles estão mais expostos ou menos expostos a aumento da temperatura local. Mas, no geral, então vamos, agora que eu dei esse apanhado geral sobre quais são os efeitos tanto da paisagem quanto das mudanças climáticas ou do aumento de temperatura global para os mamíferos maiores, o que se vê é que nos trópicos se sabe, na verdade, muito pouco do que está acontecendo. Existem as hipóteses, como eu mostrei para vocês, existem dados de outras regiões, mas nos trópicos se sabe muito pouco como é que as espécies de mamíferos grandes estão se adaptando, ou estão respondendo, ou não estão se adaptando às mudanças climáticas. E algumas questões que são únicas para os trópicos é que muitas das espécies tropicais já vivem meio que no seu limite térmico, né? E a evapotranspiração é menos eficiente quando os ambientes são mais úmidos. E a gente tem muitos ambientes que já são bem mais úmidos nos trópicos. E, como eu disse, ainda tem muito pouco estudo sobre essas adaptações. Então, aqui é uma figura mostrando uma compilação da comparação entre estudos feitos nos trópicos e nas zonas temperadas para mamíferos. E você vê que, para questões climáticas, a gente ainda tem uma preponderância muito grande de estudos que não são feitos com espécies tropicais. Então, diante desse cenário, eu começo, de fato, a minha palestra aqui. Depois desse preâmbulo, vamos falar um pouquinho dos mamíferos herbívoros terrestres neotropicais, que são aqueles com que eu estou interessada. Eu não estudo todos, não, viu? Estudo só alguns. Mas aqui é um exemplo do Pantanal. Vocês veem que tem uma diversidade grande de mamíferos herbívoros terrestres, desde quatro espécies de veado, né, o cervo do Pantanal, o campeiro, o veado mateiro e o catingueiro, acho que é o contrário aqui, o catingueiro mateiro, a anta, que é o nosso maior herbívoro terrestre, a queixada e o cateto, capivara, os 3 espécies de roedores. Então, a gente não tem a biomassa corporal que a gente encontra na África, também não tem a diversidade que a gente encontra na África, mas tem uma diversidade relativamente alta, eu diria, aqui nos nossos neotrópicos, e cada um deles tem uma função bem única em relação às interações com a vegetação e com o ambiente. Então, acho que vale a pena a gente saber o que está acontecendo com eles quando a gente está mudando tanto a paisagem quanto o clima. Em termos de tamanho corporal, a anta é o nosso
a nossa rainha aqui, né, maior mamífero terrestre neotropical. Aí a gente tem a queixada e os veados. O veado campeiro é um pouco mais do que isso aqui. É que isso aqui eu fiz só para os mamíferos florestais. Em segundo lugar aqui, daí a gente tem cateto e paca, que são um pouco menores, e a cutia e os pequenos mamíferos, mas vocês veem que a gente tem uma diversidade de tamanhos corporais bem grande também, que é importante para as diferentes funções que eles vão ter no meio ambiente, né, as interações com o meio ambiente. E, dentro de tudo isso, eu apareci e o meu interesse maior está aqui, né, nos mamíferos, mas principalmente em como o comportamento deles muda e como o comportamento deles muda a interação que eles têm com as plantas e com o ambiente onde eles vivem, e como o comportamento deles muda, principalmente em relação ao efeito da paisagem, mas agora em relação ao clima. Só para vocês saberem, eu não nasci no mato e sempre vivi no mato, eu sou uma menina da cidade, nasci e fui criada em São Paulo, que está aqui, ó, essa estrelinha, mas aí eu fui fazer biologia na USP, que nem a Gabi me introduziu, e fiz mestrado na USP também. Fui fazer doutorado fora, o Mauro tentou me puxar de volta, e eu fiz pós-doc aqui, mas daí eu voltei para os Estados Unidos de novo, e agora eu sou professora lá. Também tenho 2 filhas, que agora já estão criadas, mas dá para fazer, isso aí é para os alunos que estão começando, e as alunas, dá para fazer ecologia de campo e ter uma família também, então vocês não precisam se preocupar com isso. Sou a típica ecóloga de campo. Eles me introduzem como eu faço modelagem, mas eu faço mais ou menos modelagem. Eu faço mesmo eu gosto mais de ir no mato, coletar dados, trazer os dados, analisar, e é isso que eu gosto de fazer. Analisar quase eu não gosto, eu prefiro só coletar os dados. E eu já trabalhei em um monte de lugares aqui, ó. Eu comecei na verdade aqui, aí eu fui para o meio da Amazônia, aí voltei para a Mata Atlântica e atualmente eu trabalho mais nessa região aqui, que é o Pantanal, o Cerrado e um pouquinho de Mata Atlântica também ali na região de Bodoquena. Então, esse slide aqui é só para dar uma cortada e mostrar para vocês como é que a gente, da onde vem todas essas informações que a gente publica e que vocês aprendem, vem de pessoas aí que tem essa trajetória, que pode ser de um jeito, pode ser de outro, mas a gente todo mundo é gente que nem a gente. E eu comecei, na verdade, meus trabalhos, não foi com queixada, que é o que todo mundo sabe que eu trabalho, mas eu comecei trabalhando com cutia, na Amazônia, nesses 2 pontinhos aqui que eu mostrei para vocês. Que eu mostrei para vocês aqui. Por que eu comecei a trabalhar com cutia? Porque cutia tinha esse comportamento que eu achava muito legal, que a gente chama de mutualismo condicional, né? A cutia, ela dispersa a semente, mas na verdade ela quer mesmo comer a semente. E o que ela faz? Ela enterra a semente e ela esquece a semente. E eu queria saber como é que a fragmentação da mata poderia afetar esse comportamento da cutia, porque a minha hipótese era de que a cutia ia ter menos recurso, ia ter que procurar mais recurso, então ela ia acabar predando, esquecendo e predando mais semente. Então esse mutualismo que a gente chama ia virar, na verdade, uma interação de predação, uma interação que era positiva ia virar uma interação negativa. Como é que eu fui responder essa pergunta? Eu fui lá para o PDBFF, eu não sei quem que conhece ainda o PDBFF. O PDBFF foi dos primeiros desenhos de fragmentação florestal que ocorreram aqui no Brasil, fica ao norte de Manaus, e ele surgiu no comecinho da década de 80, ou mesmo final, acho que em 1979 foram os primeiros fragmentos, porque estavam desmatando tudo por aqui para fazer fazenda de gado, e uma pessoa, é sempre uma pessoa que tem a ideia, né? O Lovejoy falou assim, vamos separar uns fragmentos de tamanhos controlados para a gente saber o que vai acontecer com o que vocês quiserem dentro desses fragmentos ao longo do tempo. E eu fui lá bem depois, né? O meu doutorado, na verdade, foi em 2003.
os fragmentos ainda existiam. Aqui é um exemplo, uma foto de um fragmento, né? Está aqui, e tem uns certos problemas de desenho, como tudo tem em ecologia, mas eles existiam, e eu montei esses experimentos em que eu botava só a semente de uma palmeira, que é o tucumã, é o Astrocarium, sem a polpa, porque eu queria saber só da remoção da semente, e eu botava essa fitinha aqui em cada uma das sementes, para as cutias removerem, já botava a armadilha fotográfica, olha lá, no comecinho da década dos anos 2000, para ver se os bichos estavam pegando mesmo, e depois o que eu tinha que fazer? Ir atrás dessas fitinhas para saber o que tinha acontecido com essa semente. Aí teve várias que a gente perdeu, mas a maioria a gente achou, e aqui vocês podem ver que, de fato, são o tamanho dos fragmentos, então as corzinhas aqui que vocês estão vendo, fragmento de 1 hectare, 10 hectares e mata contínua, de fato, onde nos fragmentos menores tinha muito mais semente predada do que semente enterrada, mas já nos fragmentos de 10 hectares já tinha bastante semente enterrada comparado com predada. Então, tem um efeito, de fato, de você reduzir a mata nessa interação entre as cutias e as sementes que elas predam ou que elas enterram. Então, esse foi minha primeira introdução aos efeitos da paisagem na interação entre mamíferos e as plantas. Aí eu vim para cá e o Mauro falou assim: Malu, você não quer trabalhar com queixada? Eu falei: nossa, eu quero trabalhar com queixada. E queixada, por que queixada, né? Porque queixada é legal? Um pouco porque queixada é legal. Mas por que queixada, apesar de não ser o maior bicho mamífero herbívoro terrestre dos neotrópicos, queixada é o maior em termos de biomassa total numa floresta onde eles ocorrem. Então, para aqueles que ainda não foram introduzidos para a queixada vive em bandos que podem ir de 50, em lugares mais fragmentados 30, vamos dizer 30 indivíduos, até 200, tem relatos de bandos de 300, de 400 indivíduos na Amazônia, mas nunca ninguém conseguiu contar direito. E se você multiplicar o peso corporal de cada indivíduo pelo número de indivíduos, você tem o equivalente a um elefante andando pela mata. Então, o impacto que um bando de queixadas pode ter numa mata onde eles ocorrem, e que eles estão de tamanhos saudáveis e que eles podem se movimentar de forma que eles estão acostumados, é um impacto super, super importante, né, para a mata. Se vocês quiserem dar uma olhada no impacto dele, então isso aqui é um vídeo, na verdade, que eu fiz o corte do dia número 1 até o dia número 9, isso aqui é o impacto da visita desse bando por 9 dias nesse mesmo lugar. Vocês podem ver que o chão está pelado. E vocês podem falar: uai, mas daí eles só detonaram com tudo. Mas essa dinâmica, e eles irem, e eles desaparecerem, e eles não voltarem, é importante para a heterogeneidade da mata continuar. E aí eu fui trabalhar com queixada, e graças a minha querida mentora, amiga, colega, tudo que vocês podem imaginar, Alexine Queroglian, eu falei no podcast, vou repetir aqui, eu acho que nós fomos as primeiras a colar GPS em queixada no Brasil. E aí a Júlia Oshima, que atualmente já está formado, já defendeu doutorado, já fez pós-doc, mas estava fazendo doutorado na época, entrou nesse estudo e a gente conseguiu capturar 33 indivíduos, colar GPS em 33 indivíduos, de 13 grupos diferentes. Então aqui estão cada grupo que a gente seguiu, né, monitorou com colar GPS, em 3 biomas, porque isso aqui é o Pantanal, isso aqui é Cerrado, isso aqui é Mata Atlântica, mais de 30 mil localizações, 8 anos, e teve um dos indivíduos que a gente conseguiu monitorar por até quase 3 anos com colar GPS. Então, a gente coletou bastante dados de localização com esse projeto que a gente teve.
E, basicamente, a nossa pergunta era entender como é... Isso aqui é uma região bastante fragmentada, como vocês podem ver, o amarelinho ou é pasto, né, ou o rosinha já é plantação de monocultura, e o verdinho mais escuro é floresta, e aqui no Pantanal tem uma diversidade de ambientes um pouco maior, mas, como vocês podem ver, é uma região bastante fragmentada, e a nossa pergunta básica era como é que esses bichos se movimentam nessas paisagens. Então, a minha pergunta primeira sempre foi sobre efeito da paisagem, né? Os resultados aqui, o primeiro trabalho que eu fiz foi esse aqui, que mostra que tanto a cobertura vegetal quanto o tamanho do fragmento, esse gráfico aqui talvez não seja o mais intuitivo, mas é o que a gente faz uma diferença entre o uso e o que está disponível na paisagem para os bichos, e vocês podem ver que tudo que for maior que zero é porque está usando mais do que é o que está disponível. E onde tinha mais mata, onde tinha mais cobertura vegetal, é onde a gente encontrava mais os queixadas. Vocês podem ver, cada pontinho aqui é um pontinho de localização de um grupo diferente. A gente fez essa análise só para 8 dos 13 bandos. E vocês podem ver que eles estão todos os pontinhos, quase não dá para ver de tanto ponto que tem, né? Mas todos os pontinhos, ou mais de 90% dos pontinhos, estão em cobertura vegetal. E eu estou falando ponto que a gente coletou a cada 3 horas de 6 meses a 2 anos. Então, não é que assim, esses pontos. Não, os bichos realmente usam e dependem da mata. Isso é importante, porque tem muita gente... É engraçado que os relatos que a gente vê, né? Agora que tem tanto vídeo, 1 milhão de vídeos amadores para tudo que é lado, sempre que a gente vê queixada, onde que a gente vê queixada nos vídeos? Fora da mata, né? Por quê? Porque é onde as pessoas conseguem filmar as queixadas, obviamente. Agora, você olha para esses dados aqui, queixada precisa de mata nativa. Essa é a primeira... Vocês podem sair daqui sem ter entendido nada da minha palestra, mas essa mensagem vocês vão ter. Queixada precisa de mata nativa e a gente tem 30 mil pontos para provar que isso é verdade. A segunda parte importante é que queixada, a seleção não é tão forte, né? Deu significativo, mas vocês veem que tem uns pontos que estão para lá do zero, então alguém pode argumentar aqui, mas queixada precisa de fragmento maior. Por quê? Porque eles, além de precisarem da mata, provavelmente por causa de recurso de água, eles precisam da mata para se locomover, eles precisam de corredor de mata nativa para se locomover. Eles atravessam, quando não tem, atravessam, mas se eles puderem escolher, eles vão passar pela mata para se locomover também. Mas eu acho que é importante a gente reforçar, principalmente num momento em que as pessoas falam, né, mas tá cheio de queixada por aí, queixada come milho, queixada não sei o quê. Em alguns casos eu concordo, mas assim, nossos dados mostram que eles são super, super dependentes da mata. Consequentemente, esse gráfico aqui está mostrando que por conta deles dependerem tanto dos fragmentos florestais e dos corredores florestais, quanto menos proporção de vegetação nativa a gente tem, maior é a área de vida deles. O que isso significa? Significa que eles estão se movimentando e estão indo atrás dos fragmentos menores e mais isolados dentro da paisagem, mas que isso está fazendo eles expandirem, terem que se locomover mais para encontrar o que eles precisariam se tivesse uma mata mais contínua e mais, com fragmentos maiores, com maior disponibilidade de recurso. Outra informação interessante desse projeto, essa, na verdade, não está publicada ainda, mas eu acho que vale a pena comentar aqui, porque a gente está falando de interações tróficas, né? É que tem uma análise que a gente calcula o tempo em horas que eles ficam em um patch, né? Em um lugar que eles estão lá forrageando, e quantas vezes eles visitam novamente. Então, a repetição das visitas para cada patch. E o que está mostrando aqui são áreas com mais cobertura vegetal. Então, o azulzinho é 70
é maior cobertura vegetal e o vermelhinho é menor cobertura vegetal. E quanto menos cobertura vegetal, eles ficam mais horas no mesmo patch e eles visitam por mais vezes o mesmo patch. O que isso significa? É aquele videozinho que eu mostrei para vocês no começo, que os bichos vão voltar antes do que eles deveriam para locais que eles já degradaram. Então, você não dá tempo suficiente, se você fragmenta e reduz a cobertura vegetal, você não dá tempo suficiente para os bichos poderem deixar a mata se regenerar e voltar para lá. Eles acabam voltando mais vezes e ficando mais tempo, que é uma informação também que não era muito óbvia e que a gente mostrou com esses dados dos colares GPS. Tá, então aí eu vou mudar de tema aqui. Esses são mais ou menos um resuminho do que eu já fiz com as queixadas em termos de efeitos da paisagem. Enquanto eu estava fazendo esse trabalho, estou preocupada com efeitos da paisagem para cá, paisagem para lá, aí eu aceitei uma aluna de doutorado, a Maquela, e a Maquela falou, eu queria trabalhar com efeito das mudanças climáticas, com queixadas. E eu assim, eu não sei nada, não sei nem como que você vai fazer isso, você tem alguma ideia? Ela falou, não, a gente pode ver temperatura, comportamento, e aí conversa vai, conversa vem. Nos dados de GPS, a gente tem uma informação que é o movimento do bicho, mas não a localização, né? Não o ponto onde ele é e que horas é. Mas se o bicho está mexendo a cabeça, se o bicho está indo para frente, está indo para trás, está indo para os lados, que é um aparelhinho que chama acelerômetro e que está dentro do coisinho do colar GPS também. A gente falou, com isso, a gente pode saber se o bicho está parado, inativo, ou se o bicho está se mexendo, está fazendo alguma coisa, além do dado do deslocamento em si. Queixada tem a parte que é interessante também, que ele é um bicho predominantemente diurno. Então, a gente podia, dentro daquilo que eu apresentei para vocês lá no começo, que uma das adaptações comportamentais seria os bichos mudarem o período de atividade. Em geral, durante o dia é quando está mais quente. Então, se a temperatura está mudando e o bicho é diurno, pode ser que ele tenha um deslocamento para períodos mais frescos, por exemplo, à noite. Então, eu falei para a Maquela, dá uma olhada nesses dados de colar GPS do acelerômetro, não dos pontos de localização, e ver se você vê uma mudança no padrão de atividade das queixadas. E se a gente enxergar alguma coisa, a gente pode pensar em outras perguntas para serem feitas. Então, ela usou, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que esses são o acelerômetro te dá um valorzinho lá, ou é 0, quer dizer que não está mexendo, ou é diferente de 0, e ela criou aqui um breakpoint, um ponto de quebra, quais seriam os valores que ele estariam descansando e quais seriam os valores que eles estariam se mexendo. E além dos nossos dados do Pantanal e do Cerrado, dos nossos colares GPS, a gente tinha alguns de uns colares na Mata Atlântica e a gente fez colaboração com o pessoal lá da Guiana Francesa. E o que a Maquela encontrou? Que realmente, para o horário das 15 horas, porque vocês lembram que o colar GPS era só de 3 em 3 horas, então não dá para a gente fazer essa coisa contínua, né, de análise da atividade. Mas para o horário das 3 horas da tarde, que é um dos picos de atividade, existe uma redução drástica na probabilidade do bicho tá ativo se você aumenta a temperatura de 30 graus para 35 e para 40. Então, isso aqui é uma análise de regressão logística, não sei o quanto de vocês conhece, mas aí vocês veem que a probabilidade de estar ativo vai de 1 para baixinha, aqui no caso 20%, só que é período da chuva no Cerrado, período da seca no Cerrado e no Pantanal, que é onde a gente tem os Ns que são maiores, e vocês veem que vai de 60% para 10%. Então, o que está mostrando aqui? Que os bichos reduzem pra caramba a atividade deles às 15 horas, né, às 3 horas da tarde, se a temperatura aumenta bastante. Tá, isso dá uma indicação de que existe
alguma adaptação comportamental em relação ao aumento da temperatura. Então, aqui as conclusões, né? Menor probabilidade de queixadas estarem ativos em dias mais quentes, e os resultados foram similares para os vários biomas que foram estudados. Mas aí ficou a pergunta, mas e aí, será que eles estão mais ativos em outros horários? Ou será que eles diminuem a atividade no total? Como é que é isso? E como é que ela poderia responder essa pergunta? Então, a Michaela resolveu focar no Pantanal. Ela falou, vou coletar dados só do Pantanal, eu vou coletar dados com armadilhas fotográficas e eu vou associar essas armadilhas fotográficas aqueles data loggers que dão temperatura e umidade local, né, dos locais. E os data loggers coletavam informação de microclima a cada 30 minutos. As armadilhas fotográficas têm informação de temperatura, mas elas não são muito confiáveis. Então, por isso que a gente associou com o data logger, que é uma informação mais confiável. E ela colocou as armadilhas, isso aqui é importante para quem estiver pensando em desenho experimental, né? Ela colocou, não foram colocadas de forma aleatória, elas foram colocadas em lugares que a gente sabia que tinha atividade de queixada, porque a gente queria saber sobre a atividade de queixada. Então, a gente procurou maximizar essa informação da questão dos queixadas estarem passando na frente das armadilhas fotográficas. E aí, ela distribuiu as fotos, né, que as fotos seriam o proxy da atividade das queixadas, ao longo do dia, e fez um match, né, junto com o valor da temperatura. Então, só de vocês olharem aqui, ela separou os dias mais quentes, 20% dos dias com a máxima de quase 35 graus, os dias mais frios, que não são tão frios assim, mas são os 20% mais frios lá no Pantanal. E vocês podem ver, isso aqui é a distribuição da atividade de queixada para todos os dados, né, que é bem bimodal, como a gente esperaria. Isso aqui são os dias mais quentes, e vocês podem ver que a atividade, se vê, né, só de visualizar, você já vê que tem um vale aqui mais forte no meio do dia, com um pico maior de manhã, e nos dias mais frios, eles são mais distribuídos ao longo do dia. Isso aqui é só uma análise mais visual, mais preliminar, mas quando ela separou os diferentes horários em manhã, tarde, então manhã era das 6 ao meio-dia, tarde era do meio-dia às 6, aí early night, que é cedo, a noite mais cedo, seria das 6 à meia-noite, e aí late night seria da meia-noite às 6. O que vocês podem ver, essa aqui, cada curva tem a ver com uma dessas categorias aqui. E essa aqui são as temperaturas, é uma média de 10 dias da temperatura máxima. E essa aqui é a proporção de atividade. A atividade da manhã, que a gente reparou aqui, né, que tem um pico aqui comparado com de todos os dias, a atividade da manhã, ela aumenta conforme a temperatura vai aumentando, mas aí chega num ponto que ela diminui. A atividade à tarde só diminui, que é aqueles dados que ela tinha lá do outro paper. E a temperatura no começo da noite, a atividade ela diminui, e aí num threshold aqui, ela começa a aumentar nesse limite aqui, nesse corte. E a temperatura no fim da noite não muda muito. Mas a gente vê claramente que tem uma mudança qualitativa em termos do momento, do período em que elas estão mais ativas, quando você passa de uma determinada temperatura que é mais ou menos entre 30 e 32 graus. E que, de fato, os bichos parecem mostrar que eles têm uma adaptação comportamental ao aumento da temperatura no Pantanal, onde a gente coletou esses dados. Então, em termos de conclusões em relação à distribuição temporal da atividade diária de queixadas, a gente pode dizer que a gente encontrou que existe uma flexibilidade, né, nessa adaptação da atividade
em relação à temperatura. Não houve seleção de microhabitat, eu não mostrei esses dados aqui para vocês, mas ela também fez um teste para ver se, além deles mudarem o horário da atividade, se eles mudavam para locais que eram um pouquinho mais frescos, mas como a gente só coletou dados na mata, debaixo de cobertura vegetal, ela não encontrou essa seleção. Então, talvez a seleção espacial seja determinada por outras questões, como a distribuição de recursos, ou talvez a seleção espacial tenha a ver com áreas abertas e áreas fechadas, que foi uma coisa que a gente não fez. E a temperatura máxima para essa mudança de atividade, parece que, primeiro, elas tendem a maximizar no horário da manhã, mas aí, de repente, elas começam a virar mais noturnas mesmo. Então, as queixadas, pelos nossos dados, parece que vão ficar mais noturnas se a temperatura média no Pantanal começar a aumentar muito. Isso gera uma série de outras questões, né? Que é a questão, por exemplo, como é que vai mudar em relação à interação com predadores. Os predadores tendem a ser mais noturnos, né? Os outros competidores, anta, por exemplo, é um bicho mais noturno também. Então, como é que essas interações vão se modificar? São perguntas que a gente ainda espera conseguir responder, mas ainda não respondeu. Então, só para retomar aqui para vocês, o que eu apresentei nos meus últimos 10 anos de trabalho com queixada aí, em relação a como é que elas respondem comportamentalmente. Em relação ao aumento de temperatura, tem uma diminuição na atividade diurna, não tem esse L aqui, desculpa, e um aumento na atividade noturna. E essas duas informações foram feitas, os dados foram coletados pela minha aluna e estão publicados. E em relação à perda de habitat e perda de conectividade, isso aumenta a área de vida das queixadas e aumenta a frequência e a intensidade de uso dos locais que elas forrageiam, e também aumenta a distância de deslocamento, que é um dado que eu não apresentei para vocês, mas que também está publicado num modelo de indivíduo que a Maquela gerou e publicou recentemente. Isso gera uma série de, como tudo, né, em pesquisa e em ciência, gera uma série de outras perguntas, né, que a gente ainda não respondeu, que é, por exemplo, a gente não sabe direito quais são as consequências energéticas e demográficas disso. Eu estou falando de comportamento aqui, né? A gente não mediu como é que isso afeta as populações, tanto nas questões de gasto de energia e ganho de energia, como na questão de sobrevivência e de reprodução. E a gente não sabe direito também como é que é a sinergia entre esses dois efeitos aqui, né? Aumenta a distância, diminui, muda a atividade. Então a gente não tem muita ideia de como é que esses dois impactos podem funcionar sinergisticamente em relação à persistência de queixadas ao longo do tempo. Em geral, eu diria, só para concluir aqui, acho que é mais ou menos esse o tempo, né? Vocês também precisam, se quiserem fazer perguntas. Só para concluir, em geral, para grandes efeitos, tanto da paisagem quanto das mudanças climáticas para grandes mamíferos terrestres tropicais, a verdade é que ainda tem muita coisa para ser feita. Então, por favor, vocês aí, geração mais nova, continuem tendo ideias e coletando dados e dando ideias para os seus orientadores, porque a ideia que eu apresentei aqui não foi minha, foi da minha aluna, para a gente saber mais qual que é o efeito da mudança tanto de temperatura quanto de pluviosidade, que é uma coisa que eu nem apresentei aqui, nessas espécies. Mas o que a gente o que a gente viu é que as espécies talvez se tornem mais noturnas, mas o que vai acontecer com as espécies que já são noturnas, né? A gente não tem essa informação. E a gente também não sabe direito quais vão ser os efeitos sinergéticos entre as mudanças climáticas e as mudanças da paisagem. Então, vocês também estão aí convidados a responder todas essas perguntas que ainda não foram respondidas. E com isso eu agradeço ao convite mais uma vez, agradeço aos meus colaboradores e às minhas alunas, agradeço a Maquela, agradeço a Júlia, a Jen, que agora foi minha aluna, agora é minha colaboradora, professora, agradeço a Alexine, que é assim
fantástica, sempre foi, e se não fosse a Lexine, eu não teria feito nada do que eu apresentei aqui para vocês. E o Mauro, né, que eu falei no podcast, eu vou falar aqui de novo, que sem o Mauro também eu não teria feito nada disso, porque o Mauro é assim, a pessoa que mais acredita que eu consigo fazer alguma coisa por causa dele, e tudo isso que aconteceu foi muito por causa do Mauro. E com isso está aí, estou aberta a quaisquer perguntas que vocês tenham. Obrigada.